Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho aqui no Odisseia Textual. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar como organizar a sua vida financeira do Gustavo Cerbasi. Um clássico, né? Clássico das finanças pessoais. Você mandou a gente dar uma olhada e a ideia é te ajudar, né? Extrair o ouro desse livro sem ficar perdido nos detalhes. A gente vai direto ao ponto. É isso aí. Focando nos insights mais importantes e práticos. Tipo, você já ouviu falar daqueles indicadores de patrimônio? Ah, sim! Que o Cerbasi usa, né? Ele não fala só de ficar rico, ele te dá um mapa da sua situação financeira atual. É verdade. Ele divide em 4 níveis. PMS, PMR, PI e PNEF. Nossa. Cada um te mostra o quanto você precisa ter para diferentes objetivos. Olha só. Desde ter uma reserva de emergência até alcançar a independência financeira. Gostei dessa ideia de mata. É. Porque, na real, muita gente se perde nas finanças por não saber onde está e para onde quer ir, né? E você já tinha parado para pensar em qual desses níveis você se encaixa? Boa pergunta. Era. Uma pergunta que todos deveriam se fazer. Yeah. E o Cerbasi coloca um ponto importante. A maioria dos brasileiros está longe do ideal de equilíbrio financeiro. A gente sabe, né? As dívidas e a falta de planejamento Pois é. acabam sendo um grande obstáculo Obstáculo com certeza. para alcançar os sonhos. E aí entra a importância de ter um orçamento detalhado, né? Sim. Mas não adianta só anotar tudo numa caderneta. Não. Tem que ter método. Quem tem método, com certeza. A planilha de orçamento doméstico que ele propõe é uma ferramenta poderosa. Verdade. Nela você coloca todas as suas receitas, despesas fixas, despesas eventuais, até as compras do supermercado entram. Eu confesso que no começo eu achava essa parte de anotar tudo meio chata. No começo é. Mas quando eu comecei a usar a planilha, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. Não é. E o melhor me ajudou a enxergar para onde meu dinheiro estava indo, sabe? Tipo, nossa, eu gasto tudo isso com um cafezinho. A gente acaba tendo um choque de realidade. Mas é aí que mora a beleza da coisa. Ao identificar esses gastos fantasmas, você pode direcionar esse dinheiro para algo que realmente importa. Como realizar um sonho ou investir no seu futuro. E a planilha te dá um controle muito maior, né? Você consegue projetar gastos para os próximos meses, criar metas de economia, até simular como ficaria sua situação financeira se recebesse um aumento. Exatamente. E o Cerbasi dá dicas valiosas para usar a planilha de forma eficiente e não desistir no meio do caminho. Ele fala da importância de rever a planilha periodicamente, controlar os gastos quinzenalmente, guardar comprovantes. Tem que ter disciplina, né? Sim. Mas ele fala também para não ser radical. A ideia é ter um orçamento realista, Isso, que se adapte ao seu estilo de vida, se não fica impossível de seguir. com certeza. E falando de desafios, Uhum. vamos para a parte que ninguém gosta muito. As dívidas. O Cerbasi coloca o dedo na ferida e mostra como o consumo por impulso, principalmente para quem tem renda variável, pode ser uma armadilha. Verdade. Ele não adivinha, né? Ué. Mas é importante ter essa conversa franca. Uhum. Muita gente cai na cilada de gastar mais do que ganha. E aí a bola de neve começa a rolar. E ele desmistifica os tipos de crédito, Sim. desde o empréstimo com amigos e familiares, Aham. até o cheque especial e o rotativo do cartão, que ele considera os mais perigosos. Nossa. Aliás, você sabia que os juros do rotativo do cartão podem chegar a mais de 400% ao ano? É um absurdo. É quase um sequestro financeiro. Pois é. E ele não só alerta para os perigos, como também dá dicas de como sair das dívidas, renegociar com os credores e até usar o FGTS em algumas situações. Ele é bem prático nesse ponto, né? Tipo, Se você tá nessa situação, faça isso, isso e isso. Sem rodeios. sem rodeios. E sabe o que mais me chamou a atenção? O quê? Ele fala da importância de ter um bom relacionamento com o seu banco. Tipo, pagar as contas em dia, evitar o cheque especial. Ah. Isso pode te dar acesso a limites maiores, juros menores e até uns mimos do banco. Quem diria, né? Quem diria que ser bonzinho com o banco pode trazer tantas vantagens? É verdade. Mas faz sentido, né? Faz. Se você mostra que é um bom pagador, o banco fica mais tranquilo em te oferecer crédito e melhores condições. É uma via de mão dupla. Com certeza. E para fechar essa primeira parte do nosso mergulho, Aham. vamos falar de um tema que costuma dar dor de cabeça em muita gente. Qual? O imposto de renda. Ah. Todo ano, a mesma história. Meu Deus, eu coloco aqui e ele... Mas calma, que o Cerbasi desmistifica essa fera.
E nos dá dicas de como declarar sem medo. Boa. Ele explica de forma bem didática quem é obrigado a declarar, como organizar os documentos e quais despesas podem ser deduzidas para pagar menos imposto ou aumentar a restrição. Ele até lista os erros mais comuns que levam a malha fina, pra gente não cair nessa cilada. E você tem alguma história engraçada ou trágica com o imposto de renda? Olha, uma vez eu quase caí na malha fina, uma vez. Sério? Mas consegui escapar por pouco. Ufa. O leão quase me pegou. Mas por falar em ciladas, você já parou para pensar em como proteger seu patrimônio É importante. e sua família de imprevistos. É verdade. É aí que entra a segurança financeira. Tema do capítulo 8 do livro. Pois é. Às vezes a gente foca tanto em ganhar dinheiro e pagar as dívidas que esquece de se proteger, né? É verdade. A gente esquece. Tá sem base, coloca a gente para pensar em perguntas difíceis, tipo, o que aconteceria com a minha família se eu perdesse o emprego? Nossa. Ou e se eu tivesse um problema de saúde grave? São perguntas que ninguém gosta de fazer. Não gosto. Mas são essenciais. A gente precisa ter consciência dos riscos para se preparar para eles. Se preparar, com certeza. Imagina só o impacto financeiro de uma doença inesperada. Nossa! Sem um plano de saúde adequado ou uma reserva de emergência. É de arrepiar. É. E ele não fala só de tragédias, né? Ele coloca a gente para pensar em situações mais cotidianas, tipo um roubo de carro ou um vazamento na casa que causa um estrago enorme. Acontece. E para cada tipo de risco, ele apresenta medidas para minimizar o impacto financeiro. Que bom. Ele fala da importância de diversificar as fontes de renda, ter um estilo de vida um pouco abaixo do que sua renda permite. Ou seja, evitar gastar todo o dinheiro que entra. Isso. Para ter uma folga para imprevistos. Ele bate muito na tecla dos seguros, né? Saúde de vida, saúde residencial contra roubos. Nossa. Ele até brinca que seguro não é luxo, é necessidade. É como se fosse um guarda-chuva. É. Para aqueles momentos de tempestade. Exatamente. E o legal é que ele te ensina a calcular de quanto seguro você precisa, levando em conta sua idade, renda, patrimônio. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que seguro era só para quem é muito rico. Não, Mas agora eu entendi que é uma forma de proteger o que a gente conquistou com tanto esforço. com certeza. E você já pensou em investir em previdência privada? Olha, previdência privada é um tema que me dá um nó na cabeça. É. Mas o Serbasi explica de forma tão clara que até eu consegui entender. E ele defende que a gente precisa se planejar para o futuro, né? Não dá para depender só da previdência pública. É verdade, principalmente com as mudanças que a gente tem visto no sistema previdenciário. Pois é. A previdência privada é uma forma da gente garantir uma renda complementar lá na frente. Para poder aproveitar a aposentadoria com mais tranquilidade. Com certeza. E falando em tranquilidade, Uhum. vamos para a parte que todo mundo adora. Qual? Investimentos. Chegou a hora. No capítulo 9, o Serbasi mergulha nesse universo É, e mostra como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. olha só. Ele começa com uma dica fundamental. Uou. Para investir bem, você precisa gostar do mercado em que está investindo. Nada de seguir cegamente as dicas dos outros. É importante entender o que você está fazendo e se sentir confortável com suas escolhas. Eu já cansei de ouvir histórias de gente que perdeu dinheiro por investir em algo que não conhecia só porque fulano disse que era bom. Acontece. E o Serbasi alerta para o perigo de depender apenas do gerente do banco ou do consultor financeiro para tomar decisões. Eles podem ter boas intenções, Sim. mas nem sempre os interesses deles são os mesmos que os nossos. É aquela história, né? Quando esmola demais, o santo desconfia. Exatamente. Por isso ele recomenda a gente se informar, ler livros, participar de eventos, buscar diferentes fontes de informação. E ele dá dicas de como lidar com os diferentes tipos de especialistas, Presta só. desde o gerente do banco até o corretor de valores. E ele fala muito da importância de ter uma boa estratégia de investimentos, né? Sim, mas calma! Ele não joga a gente na selva sem bússola. Ele explica passo a passo como criar uma estratégia personalizada, levando em conta nossos objetivos, perfil de risco e tempo disponível. Ufa. Ele desmistifica a diversificação de investimentos, mostrando como ela pode minimizar os riscos e aumentar as chances de ter uma rentabilidade mais consistente no longo prazo. E a linha da dica de ouro. Ter paciência. E investir não é um bicho de 7 cabeças, mas exige disciplina, estudo e principalmente tempo para colher os frutos. Nada de querer ficar rico da noite pro dia. Nada. Ele usa a analogia de plantar uma árvore. Você precisa escolher a semente certa, preparar o solo, regar, adubar e esperar pacientemente que ela cresça e dê frutos. Gostei da metáfora.
e para ajudar a gente a acompanhar o crescimento da nossa árvore de investimentos. Ele disponibiliza um modelo de planilha para controlar tudo. Olha só. Nela, a gente pode registrar as aplicações, acompanhar a rentabilidade, calcular a renda dos investimentos. É uma ferramenta simples, mas poderosa. E o mais importante, ele ensina a usar a planilha de forma prática e eficiente, para que a gente não se perca em meio aos números. Ele também fala sobre a importância de ter uma reserva de emergência, né? Sim. Tipo aquele dinheiro que a gente guarda para imprevistos e que não pode ser usado para investir. Mas ele explica direitinho como calcular o valor ideal da reserva. E onde investir esse dinheiro para que ele renda um pouquinho, Isso. sem correr grandes riscos. Ele dá várias dicas de investimentos de baixo risco, como a caderneta de poupança e o tesouro direto, e explica como escolher a melhor opção para o seu perfil. E você já tem uma reserva de emergência. Tô trabalhando nisso. É importante, né? Mas sabe o que mais me impressionou nesse livro? O quê? O Cerbasi vai além da parte prática das finanças. Ele fala sobre a relação que a gente tem com o dinheiro. E o que realmente importa na vida. Verdade. No último capítulo, ele nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da riqueza, que vai muito além de ter uma conta bancária recheada. Com certeza. Ele fala sobre a importância de ter um propósito de vida, cultivar relacionamentos saudáveis, ter hobbies e atividades que nos tragam prazer. E realização. Ele até usa uma frase que me marcou bastante. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. Ou seja, a gente precisa ter o controle do dinheiro e não deixar que ele nos controle. Fez muito sentido. Né? De que adianta ter muito dinheiro se a gente não tem saúde, tempo para família e amigos, ou se a gente vive estressado e infeliz. É verdade. E ele fala também sobre a importância de usar o dinheiro para fazer o bem. Seja por meio de doações para causas que a gente acredita ou investindo em negócios que gerem impacto positivo na sociedade. Ele nos desafia a pensar, né? Será que a gente precisa esperar ficar rico para começar a doar? Boa pergunta. E mostra que a gente pode fazer a diferença no mundo. Isso. Com qualquer quantia, dentro das nossas possibilidades. Exatamente. O importante é ter essa consciência e esse compromisso com o próximo. E ele finaliza o livro com um checklist anual para a gente rever nossos objetivos, avaliar nossos progressos e fazer os ajustes necessários para continuar trilhando o caminho da prosperidade. É como se fosse um GPS para as nossas finanças. Isso. E ele nos lembra que a organização financeira é um processo contínuo, que exige disciplina, atenção e principalmente autoconhecimento. Ele nos dá as ferramentas, mas o caminho quem faz somos nós. Verdade. E para te ajudar a colocar tudo isso em prática, ele disponibiliza no site dele uma série de planilhas, simuladores e até um sistema de coach financeiro. Olha só, vale a pena conferir. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho em como organizar sua vida financeira. Esperamos que você tenha curtido a jornada e que as dicas do Cerbasi te inspirem a construir uma vida mais próspera e feliz. Lembrando que o link para adquirir o livro está na descrição do episódio. E não deixe de acompanhar os próximos episódios do Odisseia Textual. Com novos mergulhos em obras que vão te ajudar a desvendar os mistérios da vida e a trilhar o caminho para a realização dos seus sonhos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Esse tem com nós.